Você está grávida ou planejando engravidar, mas sente que não está preparada para essa jornada? Talvez a notícia tenha sido esperada por anos, ou talvez tenha vindo como uma grande surpresa, como acontece com a maioria das brasileiras. De qualquer forma, agora você está aqui, enfrentando o maior desafio e ao mesmo tempo o momento mais transformador da sua vida. E eu entendo se você estiver sentindo uma mistura de emoções, ansiedade sobre o parto, medo de não ser boa o suficiente, dúvidas sobre como lidar com tantas mudanças físicas, emocionais e sociais. Esses sentimentos são mais comuns do que você imagina. Mães de todo mundo passam por isso. Eu mesma passei. Agora, se essas dúvidas e incertezas estão roubando sua paz, quero que saiba que existe sim um método novo, comprovado, baseado em 3 pilares que podem transformar a sua experiência de gestação e parto. E eu vou dividir esse conhecimento com você de forma gratuita aqui nesse vídeo. Mas até eu encontrar esses pilares e construir esse caminho que me ajudou, foi muito desafiador. Deixa eu te contar uma história. Meu começo foi como o seu, ou até mais complicado. Sempre sonhei em engravidar e achava que estava preparada, afinal tinha me formado como doula há anos e acreditava que sabia tudo o que eu precisava. Mas quando vi aquele teste positivo, meu chão sumiu. Era minha primeira gestação e, como acabo de contar, eu sempre sonhei em engravidar, mas esta era uma gravidez não planejada no auge da pandemia da Covid-19. E na época eu trabalhava em um hospital de campanha, na linha de frente do cuidado com pacientes graves. Meu companheiro era um recém-chegado de outro estado e ainda estava se ambientando. Fiquei apavorada. Medo, insegurança e uma paralisia emocional tomaram conta de mim. A única certeza que eu tinha era que a minha vida ia mudar para sempre, e esse fato por si só já era um enorme gatilho. Eu sabia que as chances de desenvolver um quadro de ansiedade grave ou até de depressão pós-parto eram grandes. Não é à toa que, segundo a pesquisa Nascer no Brasil, o maior estudo sobre parto e nascimento já realizado, 2011-2012, 1 a cada 4 mulheres apresentam sintomas de depressão pós-parto. No Brasil, em 2024, teremos aproximadamente 3 milhões e 300 mil nascimentos. Sabe o que isso significa? Que cerca de 830 mil mães vão enfrentar ou já estão enfrentando a depressão pós-parto. E eu não queria passar por isso, tampouco fazer a minha família passar. Eu só desejava ter o meu parto normal junto com meu companheiro, que a nossa bebê viesse com muita saúde, que na hora do parto eu soubesse como lidar com a dor, que não houvesse intervenções desnecessárias nem violência obstétrica, que eu pudesse ter a minha hora de ouro respeitada e só. O que eu não queria era conviver com uma ambivalência emocional onde os momentos de tristeza fossem maiores do que os de alegria e que eu não pudesse desfrutar de tudo aquilo que eu sempre desejei ao lado do meu companheiro. A depressão pós-parto só é chamada assim exatamente porque se manifesta ou é diagnosticada entre 6 a 18 meses após o nascimento do bebê. Mas acredite, na maioria dos casos ela poderia ter sido evitada se tratada desde a gestação, isso porque é lá que geralmente ela começa. A identificação precoce e o tratamento adequado são essenciais para minimizar os impactos negativos, tanto para a mãe quanto para o bebê, e consequentemente para a família, quando existe um companheiro ou outros filhos. Por isso, quando me vi naquela situação, pensei comigo mesma, não seria ainda mais assustador chegar ao final da gestação e perceber que continuei no mesmo lugar, com os mesmos medos? Foi então que decidi agir, e imediatamente saí atrás de informação. E que bom que na internet encontramos todas as respostas, está tudo ali, na palma da mão. O difícil é filtrar. Imagina então filtrar tudo que tu pesquisa, tudo que te falam, tudo que tu recebe das amigas, das tias, das vizinhas, no WhatsApp, no Instagram. Aparentemente não tem como, não é? E o resultado mais frequente disso tudo é um só: mais ansiedade, mais confusão, mais medo. Para piorar, os filmes e séries continuam reforçando o estereótipo de que parto é sinônimo de sofrimento e dor. Hoje sei e posso te afirmar, não precisa ser assim. Mas naquela época, definitivamente eu precisava separar o joio do trigo, a desinformação do que era fundamental eu saber. E então, pensar o que fazer com essas informações. E como já tinha um conhecimento, pois tinha me formado em doula fazia 10 anos, mas sabendo que a ciência e os estudos seguem sempre evoluindo e que agora eu era gestante, vivendo com os nervos à flor da pele, resolvi me reciclar. Foram livros e mais livros, rodas de gestantes, artigos acadêmicos, cursos, mentorias. Gastei bastante tempo e muito dinheiro. Mas calma, deixa eu te contar algo importante. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Muito prazer, eu sou Renata Dantas, mãe de 2, sou psicóloga, doula, mestra e especialista em saúde mental com prática na perinatalidade. E mesmo assim, passei por um período de muita insegurança. Cheguei a sentir tristeza, medo do desconhecido, medo do parto, de não ser boa o suficiente. Por muito pouco não sofri graves violências obstétricas e quase tive o sonho de um parto natural e humanizado roubado. Mas eu encontrei um caminho
que me permitiu viver a gestação e o parto como sempre sonhei. Busquei conhecimento, criei minha própria rede de apoio e montei um pacote de técnicas e ferramentas que pudessem transformar a minha experiência. E o resultado foi tão poderoso que eu não poderia guardar isso só para mim. Foi assim que nasceu o Método GSN, um programa que já ajudou dezenas de mulheres a viverem uma gestação e um parto com mais confiança, leveza e principalmente menos medos. E o que torna esse método único não é apenas sua abordagem prática e eficaz, mas o fato de ser baseado em 3 pilares fundamentais que oferece tudo o que é necessário para você viver essa jornada com mais confiança, mais leveza e menos medos. Estes 3 pilares, quando estão alinhados, podem transformar a sua experiência de gestação e parto. O primeiro deles é conhecimento. Por que conhecimento? Ao adquirir conhecimento, os medos e inseguranças vão diminuindo e às vezes até sumindo. Um processo muito semelhante ao de crenças, que normalmente são as primeiras a cair. As crenças caem e os medos infundados dão lugar à confiança. Falando em crenças, eu preciso compartilhar com você uma das maiores crenças que as gestantes têm. É a crença de que a cesárea é mais segura. Isto é um equívoco tão grande, os riscos são muito maiores, tanto para a gestante como para o bebê. A cesárea é uma cirurgia de grande porte, que envolve anestesia e um corte que atravessa 7 camadas para chegar até o bebê. Pode até parecer simples, mas não é. Segundo a OMS, ela deveria acontecer em apenas 15% dos partos, mas infelizmente as taxas de cesarianas desnecessárias no Brasil são bem maiores. Em 2020, cerca de 41% dos partos no SUS foram cesárea, e na rede privada esse número chegou a cerca de 84%. E quero deixar claro que não sou contra a cesariana e nem poderia, porque ela salva vidas. Existem alguns casos em que ela se faz necessária, e por isso a gestante nunca deve descartá-la completamente. Inclusive, no meu plano de parto, ela estava lá, como um plano B. Mas se eu não tivesse me munido de informações, provavelmente eu teria sido levada a uma cesárea desnecessária. Isso porque muitos obstetras se dizem a favor do parto natural e humanizado, mas na prática, o próprio histórico de partos mostra o contrário. Eu cheguei a passar por 3 obstetras que apresentaram taxas de cesariana superiores a 90, o que é muito acima do recomendado pela OMS, até finalmente encontrar o meu. Por isso, uma dica relevante é: fique atenta aos sinais ou indícios que o seu médico deixa escapar ao responder suas dúvidas nas consultas. Se mostrar resistência a um plano de parto, vier com comentários de que você é pequena e não vai ter passagem, ou que seu bebê é muito grande, ou ainda que o cordão umbilical está enrolado no pescoço do bebê e isso seria motivo de cesariana, abra bem os olhos. Quando essas coisas aconteciam comigo, eu já começava a procurar outro médico. Agora deixa eu provar para você como o conhecimento pode te livrar de passar por uma violência obstétrica no dia do parto. Você sabe o que é uma episiotomia e a manobra de Christelle? Se não sabe, vou te explicar. Estes são 2 exemplos bem comuns de violências obstétricas que infelizmente ainda acontecem com muita frequência. Episiotomia é um corte feito entre a vagina e o ânus, conhecido como pique entre os médicos, para facilitar a descida do bebê. A manobra de Christelle é quando o profissional pressiona sua barriga com o objetivo de empurrar o bebê para fora, agilizando o processo do parto quando você aparentemente está mais cansada ou sem força. Sabe o que essas práticas têm em comum? Nenhuma comprovação científica de eficácia. Alto risco de danos físicos e emocionais. A episiotomia está associada a cicatrizes emocionais, além de possíveis dores e incômodos nas relações sexuais. E a manobra de Christelle pode causar fraturas de costela, hemorragias, lacerações graves no períneo e, para o bebê, risco de distócia de ombro, traumas e até sofrimento fetal. A boa notícia é que tudo isso pode ser evitado. Com o conhecimento de que são práticas sem comprovação científica ou eficácia, você pode incluir no seu plano de parto que não aceita esses procedimentos. Viu que em apenas 1 minuto você aprendeu sobre 2 dos maiores riscos de violência obstétrica ainda praticados e já sabe como evitá-los? Isso é conhecimento na prática, entender, prevenir e fazer escolhas informadas. Por isso, o primeiro passo para uma gestação e um parto mais seguros é buscar informação confiável, aplicá-las no seu plano de parto, compartilhar tudo com seu acompanhante e dialogar com seu médico. Porque conhecimento é mais do que poder, é cuidado e respeito pela sua experiência. O segundo pilar é rede de apoio. Depois que reduzi significativamente meus medos e minha ansiedade com o conhecimento, percebi que ainda faltava algo. Vi que alguns estudos salientavam a importância da rede de apoio durante a gestação, no parto e no pós-parto, e o quanto ela desempenha um papel crucial no bem-estar físico e emocional das gestantes. E isso fez total sentido. Já ouviu o provérbio "é preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança"? Pois eu costumo dizer, é preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma gestante.
Provavelmente, algumas tarefas físicas terão que ser compartilhadas com mais alguém ao avançar da gestação. E contar com pessoas que escutam, ajudam e entendem suas dificuldades reduz o impacto do estresse emocional. Por isso, durante a gestação, é essencial olhar ao redor e perceber com quem eu realmente posso contar. E se nesse primeiro momento não vier ninguém na cabeça, não se preocupe, saiba que é possível construir sua rede de apoio do zero. E você tem da gestação até o pós-parto para isso. Ela poderá ser formada por seu companheiro ou companheira, um familiar, uma amiga, uma doula, uma enfermeira. Quem estará com você no dia do parto tem um papel muito importante, mas você também deve pensar em quem será a sua rede de apoio no pós-parto. E se você sonha com seu companheiro ou companheira mais engajado e participativo, eu tenho uma ótima notícia. Isso também é possível. Quando engravidei, meu marido desejava ser pai, mas isso não garantia que ele seria participativo. Um dia, por acaso, o convidei para uma roda de gestantes. Ele não queria ir, mas expliquei o quanto era importante para mim. Acabou que ele topou, sem muito entusiasmo, mas saiu de lá transformado. Na roda, ele escutou vários relatos e aprendeu sobre diversos assuntos. Pela primeira vez entendeu o quão essencial é o papel do acompanhante, não apenas no dia do parto, mas também na gestação e no pós-parto. No grande dia, estava do meu lado, praticamente com um plano de parto debaixo do braço, cuidando de cada detalhe para que tudo fosse o mais próximo do que havíamos planejado. E foi um parto respeitoso, sem nenhuma intervenção. Eu, inclusive, conto mais sobre isso nas minhas aulas. Mas mesmo com tudo isso organizado, eu ainda sentia falta de conversar com quem estava vivenciando a gestação e trocar experiências com outras mães. Foi aí que entrei em grupos online que foram um verdadeiro alívio em momentos de dúvida e solidão. Descobri espaços de acolhimento e trocas sinceras, onde ninguém precisava ter medo de julgamento. Esse é um formato diferente de rede de apoio, mas que funciona tão bem que eu criei a Aldeia Gestar, uma rede de apoio online que já tem ajudado várias gestantes. O terceiro pilar é o cuidado emocional. Mesmo estando bem informada e contando com uma rede de apoio fortalecida, eu ainda sentia falta de algo. Momentos de ansiedade e medo em relação ao parto e ao pós-parto continuavam surgindo. Foi então que percebi a importância de cuidar das minhas emoções. Com base nos conhecimentos que já possuía e nos que adquiri durante a gestação, construí um caminho prático e eficiente. O que eu usei foram técnicas e ferramentas, algumas criadas por mim, que atualmente são tidas como as mais eficientes para combater a ansiedade, a insônia, para diminuir a percepção de dor e também para relaxar ou aumentar a conexão com o bebê. Meditações guiadas, afirmações positivas, respiração consciente, psicoterapia, técnicas que os estudos científicos comprovam seus efeitos. Um estudo realizado na Universidade Federal de São Paulo por um médico obstetra atesta que a prática da meditação durante a gestação pode diminuir os níveis de ansiedade, estresse e alívio de tensão muscular. Mas, além disso, adaptei uma ferramenta para mapear os aspectos emocionais da minha gestação que mais precisavam de atenção. É o que chamo de Roda do Gestar, e hoje ela é um dos maiores sucessos entre as gestantes que conhecem o meu trabalho. Essa ferramenta funciona como um guia visual, ajudando a identificar e trabalhar áreas específicas da vida, trazendo clareza, foco e direcionamento. E essas práticas contribuíram para que minha gestação fosse mais leve, para que minha mente estivesse livre de tantas neuras e até para que meu relacionamento conjugal se mantivesse mais harmonioso. E se transformaram a minha jornada, podem transformar a sua também. Agora imagine como seria acordar todos os dias mais confiante para viver sua gestação, ter diversas ferramentas para utilizar como suporte emocional, sentir-se emocionalmente equilibrada e conectada com o bebê desde os primeiros momentos, saber que você e seu companheiro estão preparados para o parto e que assim, provavelmente suas escolhas serão respeitadas, ter conquistado e fortalecido sua rede de apoio. Com o método GSN, isso não é apenas um sonho, é o que muitas mulheres já estão vivendo. E o que você vai encontrar no método GSN? Ao se inscrever no método GSN, você terá acesso por um ano a 4 aulas exclusivas com conteúdo do desafio GSN, 2 e-books, a gestação e o parto para te guiar em cada etapa, audiobooks da gestação e do parto para ouvir onde e quando quiser, 4 meditações guiadas, uma para cada fase, primeiro, segundo e terceiro trimestre e uma exclusiva para o parto, meditação de conexão com seu corpo e com o bebê, exercício de aceitação das mudanças corporais, escrita terapêutica para reduzir a ansiedade, técnicas de respiração para combater a ansiedade, a insônia e para diminuir a percepção de dor, Roda do Gestar, uma ferramenta exclusiva para mapear e cuidar das suas emoções, modelo de plano de parto
que eu usei nos meus partos, caderneta da gestante, afirmações positivas em cards para impressão e em MP3 para ouvir sempre que quiser. Acesso à Aldeia Gestar, uma rede de apoio exclusiva no WhatsApp, onde você poderá conversar comigo e com outras gestantes, expressar suas dúvidas e dividir sentimentos. E mais um bônus surpresa exclusivo para quem se inscrever hoje. Agora você deve estar imaginando que tudo isso vai custar caro, não é? Eu sei. O método GSN poderia custar tranquilamente R$ 397 pelo conteúdo, pelos benefícios e pela transformação que ele proporciona. Quando focamos nos benefícios e na transformação, fica evidente que vale bem mais. Afinal, quanto vale estar bem orientada para evitar uma violência obstétrica? Quanto vale para você e seu bebê terem uma gestação mais leve e confiante? Quanto vale ter o seu melhor parto possível? Se somássemos somente os valores de cada bônus, a quantia ultrapassaria R$ 647. E isso sem atribuir um valor para a Aldeia Gestar, que para mim e outras mães é um valor imensurável. Mas eu jamais vou cobrar esse valor de você e de ninguém. E o motivo é bem simples. Eu não criei o projeto Gestar Sem Neura para ganhar dinheiro. Eu criei para que mulheres como você possam ter menos medos e menos ansiedades e mais protagonismo em saúde mental durante a gestação e o parto. Essa é a minha missão. E por isso, quanto mais em conta eu puder deixar, penso que mais gestantes ele vai transformar. Então hoje, você não vai precisar pagar R$ 400 para ter esse pacote com e-book, audiobook, as 4 aulas, as meditações e todos os outros bônus. Na verdade, nem mesmo R$ 200. Quando você clicar no botão que diz "Quero entrar no método GSN", você vai poder garantir o seu acesso por um ano ao método GSN e todos os bônus que já listei por apenas 12 vezes de R$ 9,74 ou R$ 97 à vista. Quer que eu melhore as coisas ainda mais? E se eu te disser que seu risco é zero? Sim, você terá 7 dias de garantia. Se por algum motivo, qualquer motivo, você achar que seu investimento não valeu a pena, é só pedir o dinheiro de volta. Agora, você tem 2 opções. Uma, continuar tentando lidar sozinha com todas essas dúvidas e inseguranças, navegando por um mar de informações confusas e contraditórias, arriscando-se a aumentar ainda mais a ansiedade e os medos. Ou 2, aproveitar essa oportunidade única e se inscrever agora no método Gestar Sem Neura, recebendo todo o conhecimento e apoio que podem transformar a sua experiência de gestação e parto. Lembre-se, conhecimento é o item mais importante do enxoval do seu bebê. Clique no botão Inscreva-se agora no método GSN. Vamos juntas construir a sua melhor experiência de maternidade. Ah, você ainda está aqui? Então deixa eu te contar 2 histórias. Júlia descobriu sua gravidez aos 35 anos, após anos tentando engravidar. A alegria inicial rapidamente deu lugar à preocupação. Será que estou muito velha para ter uma gestação tranquila? E se algo der errado? Júlia estava cheia de dúvidas e a ansiedade começou a interferir no seu sono e na sua alimentação. Ela sentia que precisava de ajuda, mas não sabia por onde começar. Quando conheceu o método GSN, decidiu dar uma chance. Sua primeira descoberta foi que o conhecimento reduz o medo. Júlia leu os e-books e assistiu às aulas, aprendeu sobre os riscos e benefícios dos diferentes tipos de parto. Pela primeira vez, ela sentiu que tinha o controle da situação. Mas a maior transformação veio com o pilar do cuidado emocional. Júlia começou a usar as meditações guiadas todas as noites antes de dormir. Aos poucos, a insônia foi desaparecendo. As afirmações positivas mudaram sua mentalidade. Em vez de focar no "e se não der certo, se der errado?", ela começou a acreditar: eu estou preparada, eu posso fazer isso. No final, Júlia teve uma gestação tranquila e um parto respeitoso, rodeada pelo apoio do seu marido e da equipe médica. Outro caso inspirador é a história de Ana Paula. Ela é mãe de primeira viagem e descobriu a gravidez com 9 semanas. Assim como você, Ana Paula tinha muitos medos. Medos do parto, insegurança sobre o futuro, ansiedade por estar longe da família, já que ela e o marido haviam se mudado para outro estado há pouco tempo. Quando Ana Paula conheceu o método GSN, ela estava cética. Será que vai funcionar para mim? Mas decidiu dar uma chance. O que aconteceu a partir daí foi uma transformação incrível. Ela começou pelo pilar do conhecimento. Ana leu os e-books, assistiu às aulas e aos poucos começou a se sentir mais preparada, entender o que esperar em cada fase da gestação e conhecer seus direitos no parto, diminuiu drasticamente sua ansiedade.
Depois, Ana passou a fortalecer sua rede de apoio. Ela entrou na aldeia gestar e pela primeira vez sentiu que não estava sozinha. Compartilhar dúvidas, experiências e histórias com outras gestantes trouxe um conforto que ela nunca imaginou. Por fim, Ana começou a usar as ferramentas de cuidado emocional. As meditações guiadas se transformaram parte da sua rotina, ajudando a relaxar e se conectar com o bebê. E a roda do gestar foi essencial para identificar e trabalhar os medos que ainda persistiam. No grande dia, Ana teve um parto respeitoso, exatamente como ela planejou. Hoje, ela diz que o método GSN foi um divisor de águas que tornou tudo possível. E o melhor, essa transformação também está ao seu alcance. Deixa eu te falar sobre algumas dúvidas que geralmente eu recebo. Por quanto tempo terei acesso? O acesso à plataforma é de 1 ano, mas o e-book e os demais materiais você pode baixar ficando com eles pelo tempo que pretender. Posso dar de presente para outra gestante? Sim, mas é muito importante que você informe, no momento da compra, o e-mail e o celular de quem deseja presentear. Ao invés de informar o seu, o e-mail informado é o de quem receberá o acesso. Quais são as formas de pagamento aceitas? Você pode fazer o pagamento por Pix ou cartão de crédito. Quanto tempo preciso por semana para aplicar o método? O método GSN foi pensado para ser prático. Você pode dedicar 15 a 20 minutos por dia ou adaptar ao seu ritmo. E tem quem escute os 2 audiobooks em aproximadamente 2 horas. E se eu não tiver nenhuma rede de apoio no momento? Essa é exatamente uma das razões pelas quais criamos a Aldeia Gestar. Mesmo que você comece do zero, aqui você encontrará suporte e orientação para construir a rede que precisa. Posso usar as ferramentas mesmo se estiver no final da gestação? Sim, o método GSN é eficaz em qualquer fase, seja no início, no meio ou nas semanas finais da gravidez. Como o bônus surpresa funciona? Ao adquirir o método, você terá acesso imediato ao bônus exclusivo, que foi desenvolvido especialmente para potencializar a sua experiência. Clique no botão Inscreva-se agora no método GSN. Vamos juntas construir a sua melhor experiência de maternidade.